Eu sou o professor René Dentes, eu sou professor do Departamento de Filosofia do IFT e eu atuo no curso de Psicologia, na Faculdade de Psicologia, na Praça da Liberdade. Além disso, eu sou professor da PUC, há alguns anos, e atuo no Ânima, no Observatório da Evangelização. Sou psicanalista, doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta e tenho pós-doutorado na Universidade de Friburgo, na Suíça. E venho publicando alguns livros nos últimos anos. O tema que eu pesquiso mais é o tema do perdão. Minha tese foi a liberdade e o perdão a partir da teologia, da psicanálise, da filosofia. Estou inclusive lançando um novo livro agora pela editora Ideias Letras, chamado Razões do Perdão. Em breve farei o lançamento. E eu também atuo em comunicação, eu sou comentarista da Rádio Itatiaia e também, com muita satisfação, colunista do Manhã da Piedade na TV Horizonte. Eu acho que hoje o que falta é justamente esse equilíbrio, porque as pessoas elas acham que podem conhecer tudo de uma forma muito instantânea. A escuta é fundamental para o diálogo, que por sua vez é também essencial para o conhecimento. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje numa sociedade tão rápida, de tanta informação, nós sabemos de tudo, de todos, o tempo todo, E, de certa forma, isso é uma ferida ao conhecimento, porque para conhecer você precisa de tempo, você precisa escutar pontos de vista, precisa ver teorias, analisar com cuidado e profundamente. Não dá para saber, por exemplo, sobre a história do cristianismo simplesmente lendo um best-seller, um livro de autoajuda. Não dá para ser feliz simplesmente tendo uma leitura breve de um manual Como Ser Feliz em 10 Dias. Então, de fato, conhecimento é muito um caminho devagar, um caminho que pressupõe escuta. Me parece que hoje um grande problema que as pessoas têm enfrentado é que elas acham que já estão sabendo o que você está falando. Então não há diálogo. Quando você começa a falar alguma coisa, a pessoa interrompe e fala assim, olha, já sei, tudo bem, mas o meu ponto de vista é outro. E não entendeu o que você falou. Então nós temos muito pouco diálogo hoje. Na verdade, nós temos mais monólogos. Uma pessoa dialoga, fala de um lado, outra pessoa fala do outro, mas os dois não se comunicam. Então nós temos muito ruído nos nossos meios hoje em dia. Nas redes sociais isso aumentou muito porque todos acham que podem opinar sobre tudo, Isso não é democracia. Democracia é quando você tem uma racionalidade, quando você tem um diálogo baseado em princípios. Dentro de um campo que a gente diria na filosofia, um campo hermenêutico, ou seja, de interpretação. Você pode interpretar diversos assuntos desde que seja a partir de um conjunto de conceitos, E as pessoas estão simplesmente rompendo com esse limite, Então o conhecimento tem ficado muito mais na superfície, como informações, e não de fato como reflexões, conhecimento crítico, e também que sirva para aquela pessoa, Está sendo algo muito do instante, só que tudo que é muito do instante acaba rápido, não dura, Então você tem fluidez, efemeridades assim constantes na nossa sociedade. Eu creio que são várias coisas. Um elemento que penso que esteja muito presente nos dias de hoje é o narcisismo. As pessoas elas estão vendo só a realidade ao seu redor. A minha vida importa, a minha selfie importa, a minha exposição importa e tudo que está ao redor do meu eu. Quando é assim, quando a sociedade é muito assim, não há lugar para o outro, há lugar apenas para o eu, Então a gente não dialoga por isso, Falta também paciência, não dá para querer saber de tudo ou viver tudo num instante, Hoje nós estamos numa era em que as pessoas acham que a experiência
Aquele momento vai ser uma solução para a vida delas. Por exemplo, muitas pessoas acham que podem resolver seus traumas de infância, do passado, simplesmente fazendo uma atividade física repetitiva, né? Eu tive um paciente uma vez, como psicanalista, analisando, em que ele perdeu o pai, figura paterna. E foi um luto muito profundo, porque deixou muitas coisas em aberto, né? E aí, de repente, ele começou a achar, né, antes de chegar à análise, de que resolveria esse luto na estrada, com a bicicleta. Aí ele começou a fazer corridas de 20 km, 30, 40, 60, 100 km, na esperança de que naquela repetição ele acharia um sentido para a vida, agora para o luto. Mas não é assim. Na verdade, as pessoas não vão conseguir, através de experiências, resolver tudo. Resolver os seus problemas mais profundos e de uma ordem inconsciente, dos não ditos, né? Não dá para querer resolver seus problemas saindo pelo mundo, viajando. Na verdade, elas precisam voltar a fazer uma viagem interior. É a mais importante. E estamos perdendo isso. Muita gente acha que ir para um show, ir para as festas, ir para prazeres instantâneos vai resolver tudo. E é uma ilusão. Nós temos que encontrar o nosso desejo. O que nós queremos? Qual é o nosso caminho? Não é igual do outro, não é igual do meu colega das redes sociais, não. É o meu desejo. Esse é um grande desafio dos dias atuais. Então falta muita coisa, mas eu acho que é uma sociedade narcisista, né? Ou seja, egoísta, onde tudo está ao redor do eu, daquela pessoa, é realmente o maior fator para que hoje nós não saibamos dialogar. Não há alteridade, não há outro numa sociedade excessivamente narcisista. Eu vejo que hoje as pessoas, você não tem mais assim, casos de, é raro, pessoas não fazerem nada. Nós não estamos mais fazendo nada. Se você está de folga, você está mais tranquilo, você está no celular. Só que ali tem uma série de conexões de afetos. Uma simples mexida no Instagram ou numa rede social qualquer, você é afetado por imagens. Por isso que as pessoas à noite têm perdido sono. Insônia tem aumentado muito. Porque uma imagem traz afetações à mente e você não tem noção de onde aquilo vai. Até onde vai no seu inconsciente, na sua infância, em elementos que você não controla. Então, nós não estamos mais no vazio. E o vazio, ao contrário do que muitos pensam, é fundamental para o ser humano. Aquele momento de ócio, mas um ócio do nada, né? De parar, de deslocar do mundo, estar só com nós mesmos. Isso está sendo cada vez mais raro. Por outro lado, também as pessoas estão muito nessa fluidez, sem contato com o real. Eu tenho escutado muito na clínica também de adolescentes dizendo assim, eu prefiro os meus amigos virtuais, eu não quero mais amigos reais, porque os amigos reais eu tenho conflito e de repente esse conflito é muito complexo, vai se alastrar, pode ter até violência física, eu prefiro os amigos virtuais porque se tiver conflito eu deleto. Então, ou seja, o virtual ele parece ser mais fácil, menos complicado, só que menos real e humano. As pessoas não podem esquecer isso. Eu vejo que nós estamos perdendo uma dimensão da concretude da vida. Você ter uma experiência, por exemplo, estética, artística, escutando uma música repetitiva ali em todo momento, enquanto estou fazendo uma atividade física, é uma coisa. Escutar um concerto ou um show naquele lugar, no ambiente, é outra. As experiências são diferentes quando você está com os outros juntos, né? Do que você está sozinho assim. Então, hoje, por exemplo, há relatos e pesquisas que mostram isso, que jovens estão vendo séries assim em velocidade 1,5, 2, porque elas querem ver o máximo possível. E isso, quando você faz isso, você não está retendo nada na memória. Paradoxalmente, nós estamos vivendo um mundo com muita informação, mas a memória está se esvaziando. Nós estamos retendo menos elementos na nossa memória. Porque as experiências têm sido menos concretas, menos reais e mais empobrecidas. Esse é o problema. Eu costumo dizer que quem deseja tudo, não deseja nada.
Você tem que qualificar o seu desejo. O desejo é o que nos liga ao mundo. Então vamos tomar cuidado com o que está nos conectando com o mundo, mas precisamos nos conectar com algumas coisas, pessoas, com o real, com o nosso desejo, e não com tudo, porque senão a gente cai numa completa superficialidade. Veja, por exemplo, o smartphone, né? O smartphone hoje, alguns autores dizem até que ele parece ser uma extensão do corpo, porque não lidamos mais como uma coisa. Até a função do touchscreen, por exemplo, você passa sem muita dificuldade. Não tem assim mais uma complexidade que vai te barrar. É um instantâneo, ou seja, você está em todo lugar com aquele aparelho e faz tudo nele, né? Veja, por exemplo, um fenômeno que tem acontecido, tem sido ainda pouco falado, mas eu percebo que é importante, o fim do cinema, né, da tela grande e até da televisão, talvez, né? Porque as pessoas hoje estão muito mais assistindo podcasts, programas rápidos no celular, né? Em todo lugar, tudo em todo lugar, todo momento, né? Não tem mais essa barreira física de um local. Eu acredito que o cinema não vai ter muita vida longa mais, cinema físico, porque as pessoas não vão se deslocar mais. Elas querem informações e experiências culturais, consumir cultura em todo lugar. Então, em qualquer lugar do mundo que você vai hoje, as pessoas estão com fone, estão fazendo alguma coisa, estão no trânsito, estão passeando, numa universidade, estão com seu fone. Então, me parece que a relação agora, o smartphone é uma não coisa, é uma extensão do corpo. Nós não temos mais elementos concretos que vão nos barrar. Isso é muito interessante. Você verificar, por exemplo, em desenhos infantis, né? Desenhos animados, que antes tinham desenhos que representavam um pouco de barreiras, alguns limites para as crianças, né? E hoje não é mais assim. Os desenhos são muito mais assim de construções conjuntas, criativas. Também os jogos. Veja que os jogos antigamente de tabuleiro eram jogos de ganha, perde. E o perder é interessante, porque você tem que lidar com a frustração. Hoje os jogos virtuais são de acumulação. Não tem muito mais a ideia de perder, né? De perda. Então, é também lidar com uma não coisa. O mundo real, ele não está mais existindo. Eu estou construindo o meu mundo real, entre aspas. E isso é uma não coisa. É um elemento assim que nós não podemos perder de vista, porque se continuarmos assim, as pessoas vão preferir ficar com seus jogos, com a sua realidade virtual ampliada, que me parece que é a próxima barreira da tecnologia, né? Próximo estágio. Você vai ter uma realidade, uma experiência construída na sua frente. As pessoas vão ficar ali e só. Não vão precisar mais sair do seu quarto, do seu espaço, da sua casa, e o entretenimento e a experiência vai estar ali. Então, tem alguns autores que dizem hoje que com a inteligência artificial, talvez nós vamos chegar a um momento que vamos precisar mesmo ter uma renda básica universal, porque as pessoas precisam sobreviver fisicamente, mas o risco é, se elas tiverem isso, e bons jogos, boas realidades virtuais, elas não vão querer fazer mais nada. Sem dúvida, a solidão é um problema hoje, porque isso tudo que a gente falou aqui é algo que é instantâneo e dessa forma também passa de forma instantânea. Por isso que experiência, esse exemplo que eu dei do rapaz que foi buscar a bicicleta, né, para lidar com o seu luto de uma forma equivocada, a estrada ela não era suficiente, ele precisava aumentar, cada semana aumentava a quilometragem, só que não tem fim isso. Fazendo esse paralelo, é como nós somos, né? Se a gente depende muito de uma coisa só, de uma experiência ou algumas experiências, nós precisamos aumentar essa experiência. Assim como medicamentos. Pessoas hoje vivem muito dependentes de medicamentos psicotrópicos, por exemplo, né? Achando que vão resolver todo o seu problema de ansiedade, de depressão, só assim, né? E aí elas precisam aumentar a dosagem, né?
Nesse sentido, não tem jeito. Se essas experiências são as únicas das pessoas, se as experiências são pobres, elas são também limitadas e temporárias. As pessoas vão buscar outras realidades, né? Então a solidão vem, a depressão vem, porque veja, nós vivemos esse mundo tão conectado, mas com tanta informação, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tantos casos de depressão, nunca tivemos tantos casos de suicídio, nunca tivemos tantos casos de violência assim de uma forma com motivações psíquicas, né? Atentados em escolas, por exemplo, e eu não tenho dúvida que isso tudo, infelizmente, vai aumentar muito, porque nós estamos nessas conexões de afetos e as pessoas estão entrando nesse fluxo. Se não lidarmos bem com o ser humano e com a saúde mental daqui para frente, teremos graves problemas. O ser humano ele fica imaturo quando ele está só em experiências repetitivas, ele vive só isso, né? Porque o que é a maturidade para o ser humano? É quando ele chega numa fase em que ele consegue distinguir o que é para ele naquele mundo e o que não é. Ele não pode ter apenas um sentimento mimético, ou seja, repetir padrões. Ele precisa sempre encontrar o novo, mas o novo para ele. E se a gente parar para pensar, isso tem sido muito raro. As pessoas têm imitado. Veja casos de adolescentes violentos ou que estão, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, de ataques a escolas ou elementos de violência gerais, são os casos assim de imitações, né? Por isso a mídia tem uma responsabilidade nisso, uma ética de não divulgar tanto imagens, porque as imitações têm sido o balizador de comportamento do nosso meio hoje, né? Então, a maturidade é quando você consegue dizer sim e não para algumas coisas do mundo. E você pensa assim, chega à conclusão, olha, eu refleti sobre mim mesmo, eu sei quem eu sou, minimamente, eu tenho caminhos X, Y, Z a seguir, eu vou decidir. Quando nós não temos isso, nós vamos só em fluxos, né? E é o que as pessoas têm vivido hoje, muito mais. Deixamos a época do penso, logo existo, para entrarmos numa época de creio, logo existe. Ou seja, não importa muito se aquilo ali tem um grau de razoabilidade, racionalidade. Eu acredito, então, lógico que é verdade, é a minha verdade, só que não é assim. Precisamos ter parâmetros de verdades, né? Então é isso que tem acontecido hoje. Tudo é muito assim fluido, numa era de pós-verdade, parece que não há mais nenhum parâmetro para nada. Esse é o problema, né? Então, é uma época complicada nesse sentido, porque sim, nós temos uma sociedade que tem princípios éticos. Claro, uma sociedade plural, uma sociedade diversa, a diferença deve ser extremamente respeitada e deve entrar nos debates nossos. Mas, mesmo por isso, nós temos que não criar parâmetros de não afetação às diferenças, por exemplo. Então, não é tudo que é válido. Se a gente defende, por exemplo, no Brasil ou qualquer parte do mundo, algo que vai contra aquele princípio constitucional, não é permitido. No cristianismo, por exemplo, a gente tem uma possibilidade, como as teologias hoje fazem, de interpretar, reinterpretar hermeneuticamente as Sagradas Escrituras, né, as doutrinas e tal. Mas nós temos um limite. Você não pode falar que tudo é cristianismo. Se você não parte da encarnação do verbo, não é cristianismo. Se você não parte da ressurreição, não é cristianismo. Princípios teológicos fundantes. Então, outros elementos, tantos outros, você pode refletir, né? De certa maneira, parece que as pessoas estão sem parâmetros para discussões, né? E esses parâmetros são construídos por elas mesmas. E aí a gente vive uma sociedade muito, assim, de uma grande esquizofrenia, né? Nós estamos entrando numa era de excessiva imagem. Tudo está sendo dito pelas imagens. Então nós não temos mais aquele escondido, aquele mistério. Tudo está muito claro, muito evidente, muito evidenciado.
e instantâneo nas imagens. A nossa mente está sendo preenchida completamente. Então a imaginação, nesse sentido, ela se esvazia. Temos muitas imagens e pouca imaginação. A literatura, ela permitia uma imaginação narrativa. Quando você lê, você entra no mundo do autor com uma fusão do seu mundo. E aí você cria um outro mundo, um terceiro, que tem uma potência narrativa. Agora, na imagem, você apenas é afetado. E pronto. Ou seja, você não cria nada, você só copia aquilo ali. Por isso que hoje nós estamos vivendo uma era de pouca criatividade. Temos muitas produções culturais. Veja, nunca tivemos tantos filmes, tantas músicas, mas nunca também, talvez, tenhamos assim tanta imitação, poucas coisas originais. Mesmo que tenhamos coisas originais, elas ficam mais periféricas, porque as pessoas têm consumido mais o que é padronizado. Veja, livro de autoajuda. São livros que, se você for ver, tem 5 ideias, vamos supor, em geral, 5 ideias que são repetidas. São fórmulas, né? Se você pega músicas que são assim mais ouvidas, são músicas também padronizadas, repetitivas. Então as pessoas estão desacostumando a viver o novo. E quando elas se deparam com o novo, elas não conseguem perceber. Inclusive na Coreia do Sul, é interessante que foi criada uma nomenclatura para uma nova síndrome, que é a síndrome da paralisia da informação. Como se fosse assim, olha, as pessoas estão tão conectadas, que elas captam tantas informações, mas quando ela vai ler alguma coisa nova, ela nem sempre consegue entender o que está ali, porque ela associa aquilo ali logo a um elemento que ela já leu. Então é como se paralisasse, não entra o novo mais na mente dela. Aquilo ali que é novo, ela associa a alguma coisa que é antiga, que já está na mente dela, só que ela não consegue nem entender. Ou seja, paralisamos. Então isso é realmente complicado.